Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 25 a 32, dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Queremos mais uma vez saudar a todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Saudar aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Deus seja louvado pela Igreja do Senhor e todos aqueles que estão com os ouvidos atentos para a exposição da Palavra de Deus, que é central no culto reformado, as Escrituras Sagradas. Nessa manhã, em sequência à nossa mensagem, a série de mensagens, versos 25 a 32 de Efésios, capítulo 4. Leiamos e ouçamos atentamente a leitura da Palavra de Deus, com temor, com tremor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Gostaria de aproveitar também nesse momento, orando pela exposição dessa manhã, orar por alguns irmãos que estão enfermos, que não estão conosco aqui também hoje, e por alguns que estão em viagem também. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Cristo, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo perdão de pecados e pela graça que o Senhor dá ao teu povo de poder cantar louvores ao teu nome, em gratidão, em louvor, em adoração ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, de exposição da tua palavra, a minha oração é que o Senhor nos ensine, traga luz à nossa mente, ao nosso entendimento, nos fazendo compreender as verdades eternas do Senhor reveladas a nós. Sim, Senhor, haja no nosso meio nessa manhã, ou continue agindo por meio do Teu Espírito Santo, nos trazendo luz na reflexão das Escrituras Sagradas. Nós rogamos também, não por aqueles somente que estão presentes aqui, por aqueles que nos acompanham pelo nosso canal, oramos por aqueles que não puderam estar, Senhor, pelo Tiago, a Márcia, o Pedro, que estão enfermos. Oramos, Senhor, pela Fabiana, pelo Felipe. Oramos, Senhor, pela Mariana, que está em viagem. Oramos pelo Raul, pela Gabriela, que não estão aqui também. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, colocamos a vida dos teus filhos, teu povo, na tua presença, para que, ó Deus, esse dia seja o dia principal da semana no coração deles também, para que o Senhor traga refrigério à alma, traga restauração da enfermidade, da sua saúde, curando a enfermidade, Senhor, e, ó Deus, aplicando as tuas verdades no decorrer desse dia no coração de cada um. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos,
Agostinho, que é um dos pais da igreja, que provavelmente teve a sua conversão no ano de 386 depois de Cristo. Agostinho, ele disse algo num dos seus escritos que me fez pensar demais, alguns anos atrás. Ele diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Em si mesmo. E isso nos faz pensar, porque não só nas grandes doutrinas da graça, que muitas pessoas têm dificuldade de crer, ou não querem crer em algumas verdades que estão claramente reveladas na Escritura, mas também a respeito da prática do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é prática. A vida cristã é uma vida prática. O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, antes revela quem somos. Ele é a boa notícia porque ele vem trazendo a má notícia também. Primeiro você tem que ouvir a má notícia, quem você e eu somos diante de Deus. Pecadores, miseráveis, condenados à separação eterna da presença de Deus. E o Evangelho veio para mudar a nossa vida de culpados, condenados, separados eternamente de Deus, para libertos, justificados diante de um Deus santo, justo e que não tem o culpado por inocente. E a verdade que nos liberta, todavia, ela também nos confronta. Essa verdade, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos constrange constantemente. A Escritura Sagrada, que é a verdade de Deus, de forma imperativa, nos chama a viver em novidade de vida. Nos chama a viver em novidade de vida. O Evangelho, ele é, ou ele implica em uma nova vida, uma vida prática diante de Deus. E ele não é somente um compêndio doutrinário do qual nós devemos e podemos aprender. Não é. Eu sei que muitas pessoas têm migrado para as nossas igrejas reformadas, presbiterianas, por conta das grandes doutrinas cristãs que estão aprendendo hoje, ou há pouco tempo. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Tudo isso redunda numa vida diante de Deus. Ele é uma vida prática. Um dos nossos pastores de São Paulo, reverendo Felipe Fontes, ele disse alguma coisa nessa semana parecida com isso, eu anotei, eu achei muito importante, interessante. Ele disse: um cristão não pode justificar um comportamento dizendo assim: esse é o meu jeito e pronto. Ele foi chamado para ser do jeito de Cristo e não do seu próprio jeito. E não do seu próprio jeito. A minha expectativa nessa manhã é que Deus nos traga, através da sua palavra, Deus nos conduza a vivermos uma vida de santidade diante dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Esse é o tema da nossa mensagem, uma vida santa, ou a respeito da santidade da igreja. Paulo já falou da unidade da igreja no início do capítulo 4. Ele falou de pessoas que Cristo concedeu à igreja com dons ministeriais, dons relacionados à palavra para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Ele falou da nova vida da igreja, agora ele vai começar mais de perto, na prática, a tratar da santidade da igreja. E a importância de vivermos uma vida santa ou separada diante de Deus e para Deus. Na mensagem anterior, Paulo, ele expôs aos Efésios como deveria ser a vida cristã. No verso 17, Paulo diz que não deveríamos mais viver como os gentios vivem. E ele faz uma descrição da vida gentílica, ele faz um retrato desse andar dos gentios, dos quais os efésios não deveriam mais andar. Esse andar, segundo os gentios, faz parte de uma vida que Paulo descreve sem Deus. Uma vida
no mundo, uma vida na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, na ignorância, na dureza de coração, insensíveis e entregues ao pecado, a toda sorte de impureza. Mas, verso 20, Paulo faz a transição: não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Cristo é o divisor de águas na nossa vida. Cristo é aquele que muda a nossa vida para sermos dele, para vivermos para ele. Ele muda a nossa vida para que vivamos em novidade de vida. É Cristo que introduz essa nova vida. Cristo é aquele que introduz isso. E Paulo disse: é que de fato vocês têm de ouvido, instruído segundo a verdade em Cristo Jesus. E nos versos 22 a 24, Paulo ele usa aquela metáfora que eu expliquei para vocês, que é a metáfora que geralmente se utiliza, do tomar banho. Essa figura para falar da nova vida cristã, ou da santificação. O conceito de trocar de roupas, ele compara a vida cristã de alguém que se despoja, despir-se das vestes sujas, renovar-se e vestir-se com vestes novas. Isso que nós fazemos diariamente. E com essa metáfora, Paulo exorta a igreja a fazer o mesmo na prática de maneira espiritual. Nesse sentido, como é que funciona? Paulo ele dá alguns passos para a igreja. Primeiro, nos despojemos do velho homem, da velha natureza que se corrompe, ou seja, nos despir-se ou desvestir-nos das vestes sujas da velha natureza do pecado, renovar a nossa mente no espírito do nosso entendimento, pela orientação da palavra de Deus, e então, terceiro passo, nos vestir do novo homem, com as vestes de Cristo, com a nova natureza criada segundo Deus, viver de maneira diferente diante de Deus. E eu disse a vocês que estes versos funcionam como uma estrutura para o que vem na sequência. É a base para as aplicações práticas, mais práticas de Paulo que vem na sequência. Nós vamos até o capítulo 5, verso 18, com base nessa estrutura aqui. E hoje Paulo vai aplicar então essa metáfora, essa estrutura, de maneira prática nas diversas áreas da vida cristã. Ele vai dar uma série de exemplos aqui, concretos, nos quais essa dinâmica de despir-se, renovar-se e vestir-se deve acontecer. Tá? E o alvo dele é isso: exortar a igreja a abandonar o pecado que nos assedia e nos voltarmos para Deus, para a vontade de Deus. Como é que eu sei disso? Está introduzido no verso 25, por isso. Veja aí. Portanto, já que nós temos que nos despir da velha natureza, renovar a nossa mente e nos vestir da nova natureza, portanto, por isso, né? E aí ele introduz aqui cinco exemplos, áreas ou exemplos da vida cristã em que Paulo vai aplicar essa metáfora. Nós veremos pelo menos hoje, depois daremos sequência nos próximos. Você vai perceber alguns pontos aqui, algumas observações. Que a grande maioria dos pecados abordados por Paulo aqui abrange a questão de relacionamentos interpessoais. Você vai chegar a essa conclusão. Essa é a primeira observação. Claro, ele está tratando com a igreja, ele está falando da igreja e corrigindo, exortando a igreja. Então diz respeito a relacionamentos. Segundo, alguns dos pecados aqui têm a ver com a língua, com o uso da língua, que nós meditamos na liturgia, capítulo 3 de Tiago. E terceiro, você vai perceber que sempre que quando Paulo exorta com exemplo, Paulo não somente exorta, mas ele quase sempre dá uma razão para fazermos. Deus, quando nos orienta a praticarmos algo, ou deixar de praticarmos algo, Deus sempre nos dá uma razão, o porquê, ou uma motivação do porquê fazermos aquilo, para nos fazer compreender a sua vontade e nos encorajar a praticar aquilo que Ele está mandando fazermos ou mandando que nós deixemos de fazer. Então, 5 exemplos
concretos da vida cristã em que Paulo aplica essa metáfora. O primeiro está no verso 25, veja aí. Deixa a mentira e fale a verdade. Deixa a mentira e fale a verdade. Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu estava pensando como é que eu iniciaria esse ponto aqui, do texto. A verdade está extraída, mas eu preferi iniciar assim. O diabo é o pai da mentira. Todas as vezes que alguém pratica essa mentira, ele está refletindo o caráter dele, do diabo. Ele é que pecou desde o princípio. E vejam o detalhe, Apocalipse 21:8 diz que a parte dos mentirosos, ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, e aqui você encaixa com o que Paulo está dizendo, não cabe ao cristão, nascido de novo, genuíno, viver na prática da mentira. Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Portanto, não cabe a um crente verdadeiro viver na prática da mentira. Porque os mentirosos, o que cabe a eles é a segunda morte. É uma contradição em termos, um cristão genuíno viver na prática da mentira. Portanto, você percebe aqui que é um pecado que está relacionado à língua, que nós lemos na liturgia. Tiago diz, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. Ele diz no verso 9, com ela bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Não é conveniente. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Se você ler Provérbios, capítulo 6, você vai perceber, versos 16 e 19, Salomão aponta aqui a língua mentirosa é apontada como uma das 6 coisas que Deus odeia, que Deus aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina, que é a contenda entre os irmãos. Todas as vezes que alguém levanta uma contenda entre os irmãos, Deus diz, a minha alma abomina. E capítulo 6 de Provérbios, verso 17, diz, verso 16, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Língua mentirosa. Paulo está aqui citando Zacarias 8,16, que diz exatamente isso. Essas coisas vocês devem fazer, cada um fale a verdade com o seu próximo. Então, Paulo exorta na prática, abandonem a mentira, despojem-se da mentira, em virtude do paganismo cultural que havia na época, existente em Éfeso, onde a prática da mentira era natural, fazia parte do cotidiano cultural da cidade de Éfeso, de onde os efésios foram arrancados por Cristo Jesus, uma cultura onde eles estavam imersos. Por isso Paulo diz, irmãos, deixem a mentira, despojem-se dela, mas não somente deixem a mentira, mas cada um de vocês fale a verdade uns com os outros, vistam-se da nova natureza. Por quê? O verso 25, lembra que eu disse? Qual é a razão para isso? No verso 25 ele diz, porque nós somos membros uns dos outros. Essa é a razão que Deus dá. Nós somos um só. Somos membros uns dos outros, estamos unidos a Jesus Cristo, como membros do mesmo corpo. Mas já que estamos na segunda metade na segunda sessão dessa carta, vocês lembram que é uma sessão mais prática. Então Paulo está exortando com base nos 3 primeiros capítulos.
Não mintam, mas digam a verdade. Vocês foram eleitos por Deus desde toda a eternidade, predestinados em Cristo Jesus, Cristo que morreu pelos pecados de vocês, que ressuscitou ao terceiro dia, imortal, o Espírito Santo que tem chamado vocês eficazmente para o dia da redenção, que tem selado vocês e penhorado vocês para aquele dia, até o resgate da sua propriedade. Vocês que foram unidos num só corpo, mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, deixem a mentira e falem a verdade. Você sabe que a mentira tem seus desdobramentos, né? Até suas desculpas. Até suas desculpas. Há diversas maneiras de mentir. E às vezes as pessoas justificam, mas independente da questão e do caso, não é justificável. Diante de Deus é pecado. Não é comunhão, não há comunhão com Cristo se a mentira faz parte da nossa vida. Não há. Portanto, não minta mais, diz o apóstolo Paulo. Não engane mais. E porque somos membros uns dos outros, irmãos, não haverá e não há relacionamento saudável e duradouro sem confiança, sem a verdade. Não há. Não é possível. Não há como. Não há como construir isso. A falsidade, a mentira acaba com a comunhão, com os relacionamentos. Ela destrói. Como todo relacionamento precisa de estrutura, precisa de base firme. A falsidade, a mentira acaba com isso. Ela acaba com isso. Por isso, primeiro exemplo de Paulo: deixem a mentira e fale a verdade cada um com o seu irmão, com o seu próximo. Segundo exemplo de Paulo, verso 26 e 27, ele fala da ira. Irai-vos, mas não pequem. Vejam aí. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é interessante. Paulo dizer, irai-vos. E é mais interessante quando você lê o verso 31. Ele diz, longe de vocês toda amargura, cólera e ira. E o verbo aqui está no presente do imperativo. Irai-vos. Presente do imperativo, o verbo grego. É uma ordem. Paulo está citando o Salmo, capítulo 4, verso 4, na parte A. Só que qual é a resposta para isso? A ira do verso 26, que Paulo ordena, não é a mesma que Paulo condena no verso 31. Não é. Não é a mesma ira. A ira que ele ordena no verso 26 não é a ira que ele condena no verso 31. No verso 26 devemos aprender a ter essa ira. Essa ira do verso 26, que ele diz irai-vos, é uma ira justa contra o pecado, contra o erro. É uma ira justa, uma indignação justa contra o pecado e contra o erro. Como diz o Dr. Augustus, é a justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Esse é um termo que o Dr. Augustus utiliza, que eu achei muito próprio para a definição de ira. É a justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Aqui você pode recordar o que Jesus fez no templo contra os cambistas. Derrubou tudo pelo zelo da casa de Deus que o consumia. Ou Moisés, quando desce do monte e vê o povo, que ele quebra as tábuas da lei, quando ele vê o povo construindo aquele bezerro de ouro. Ou quando vemos a injustiça à nossa volta, ou quando o nome de Deus, quando o evangelho é blasfemado diante de você. Quando o nome de Deus é insultado, quando a igreja é maltratada, injustamente, quando a verdade é distorcida, quando as doutrinas cristãs entregues a nós de uma vez por todas, ela é distorcida. É uma ira justa, santa, contra esse tipo de pecado e de erro. O próprio Deus se ira justamente. Veja aí no verso 5.
Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É uma ira justa contra o pecado, é uma ira santa. E Paulo está apontando aqui essa ira, que essa ira não é pecado, essa ira nós devemos tê-la, devemos ter. Mas agora tem uma negativa, vejam aí, irai-vos, mas não pequem. Não pequeis. Presente do imperativo ativo. Está muito técnico, né? Mas eu creio que vocês entenderam. Também, não pequem. Não pequem. O que seria isso? Seria você dar lugar a essa ira. Você dar vazão a essa ira, agindo motivado por ela, mesmo que ocultamente, por uma ira pecaminosa. Ela já se configurou em pecado. É uma ira que toma conta do nosso coração e persiste até que o pecado seja consumado. É uma ira pecaminosa. O cristão pode sentir uma ira justa contra o pecado, contra o erro, ante a injustiça, a indignação pelo que é feito contra as coisas de Deus, mas nunca deve deixar-se dominar pela ira, a ponto de pecar, mas ele deve controlar a ira. Devemos aprender a ter uma ira santa, justa, mas que não seja uma desculpa para o pecado. Que não seja uma desculpa para o pecado, que não justifique o nosso descontrole. Que não justifique o nosso descontrole, a nossa falta de temperança. Então são dois verbos no presente do imperativo: irai-vos, mas não pequem, não pequeis. E duas coisas precisamos fazer nesse processo a fim de não pecarmos, Paulo diz aqui. A primeira delas está aí, verso 26 ainda: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Duas recomendações de Paulo para que nós não pequemos nesse processo de irai-vos e não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, trocando em miúdos, não deixe que esse sentimento persista por muito tempo. Não deixe. Você está irado por algo que é justamente contra as coisas de Deus, pelo pecado, pelo erro, ou talvez alguma coisa que foi feita para com você, algum irmão que fez alguma coisa, aquilo deixou você chateada, triste, exacerbadamente. Não deixe esse sentimento persistir por muito tempo, porque você pode perder o controle. E a ira, isso pode continuar. Não deixe esse sentimento ganhar abrigo no seu coração e no meu coração, envenenar o seu espírito. Ele vai envenenando se ele permanecer aí por muito tempo. Isso pode acontecer particularmente em relacionamentos. Então eu diria, essa é a recomendação de Paulo: resolva, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Casais, não deixem para amanhã, resolva. Resolvam. Conversem, resolvam. Essa é a recomendação de Paulo. Você pode sim ficar justamente indignado contra a injustiça ou o pecado que cometeram contra você, mas isso pode descambar em pecado, em raiva, em ira, em distanciamento, separação, brigas, intrigas. Resolva logo, busque o perdão de Deus e busque perdoar, expresse o amor de Cristo. Ele vai fechar o texto dizendo isso. Assim como Deus os perdoou, perdoem também, em Cristo Jesus. O quanto antes resolva essa questão junto a seu irmão ou ao seu cônjuge. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, porque vejam o cuidado. Em segundo lugar, o que nós devemos fazer? Nem deis lugar ao diabo. Essa é a recomendação de Paulo, porque é aqui que ele entra. Eu sei que o cristão costuma ver diabo em tudo, né? Mas aqui ele entra.
Não deis lugar ao diabo. A ira pecaminosa, o sol se pondo sobre ela, pode ser uma porta aberta para o diabo. Pode ser uma porta aberta para o diabo. O diabo procura oportunidades para vir ao encontro do cristão. Procura oportunidades. E a ira que achou guarida em nosso coração, a ira que virou ressentimento, que virou mágoa, que virou amargura, que virou raiva, que fugiu do controle, às vezes pautada na nossa arrogância. É ou não é verdade? Eu fui contraditada, e aquilo não me fez bem. Às vezes na nossa vaidade pessoal, pode se tornar uma porta aberta para o diabo se utilizar de alguma forma, é o que Paulo está dizendo, de crentes assim. De alguma forma, o diabo é uma porta aberta para que ele se utilize de cristãos assim, para prejudicar a unidade da igreja, causar intriga entre os irmãos, brigas e contendas que a alma de Deus abomina. Que a alma de Deus abomina, contendas. Cristãos com esse sentimento no coração dão lugar ao diabo, prejudicam a si mesmos internamente, e ferem pessoas, acabam prejudicando o andamento da igreja e a comunhão da igreja. 23 anos que eu estou na igreja, que eu congrego, 23 anos. Geralmente é assim, queridos. Cristãos que estão assim, amargurados, ressentidos, são aqueles que mais caluniam, acabam criticam tudo, porque estão ressentidos, não conseguem enxergar coisa boa em quase nada, não conseguem relacionar-se com todos, prejudicam a paz da igreja. Talvez aqui tem pessoas que têm anos de fé e sabem o que eu estou dizendo. É exatamente assim. Não dê lugar ao diabo. Não deixe a mágoa, o ressentimento se abrigar aí. Se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, você pode estar abrindo um caminho para a ação do diabo. E certamente isso irá prejudicar a sua vida e a igreja do Senhor também. Portanto, guarde o seu coração. Esse é o segundo exemplo prático de Paulo. Terceira área de aplicação de despir-se do velho homem, renovar a mente pela orientação da palavra e vestir-se da nova natureza. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O furto não era incomum naquela cultura pagã. Não era incomum na cultura de Éfeso. Assim como ainda hoje, as pessoas ainda são jargões ou termos que vêm da filosofia, Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. As pessoas ainda dizem isso. E justificam muitos o furto por conta de outras questões de dificuldade e tudo mais. Mas o meu ponto a dizer é o seguinte: segundo Paulo, a Escritura, qual é de fato a genuína conversão de alguém que roubava, que furtava, que enganava? Quando é de fato, ou qual é de fato a genuína conversão de alguém que roubava? Segundo Paulo, não é somente quando essa pessoa deixa de roubar. Lembre da dinâmica de Paulo: você se despoja das vestes sujas, mas você se veste das vestes novas. Paulo está aplicando aqui. Então, a genuína conversão de um ladrão é quando ele deixa de roubar e passa a trabalhar, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom.
É isso que é a genuína conversão de Paulo de um ladrão. Não é somente quando ele se desveste de algo, leia-se deixa de roubar, mas quando ele se veste de algo, ele passa a trabalhar, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos. E na Escritura, o processo não acaba aqui. Eu estou expondo o texto, veja o processo, não acaba aqui. Lembra que eu disse que Deus sempre fornece razões e motivos para fazermos algo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, então, para que tenha com que acudir ao necessitado. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, a verdadeira mudança de vida acontece quando essa pessoa deixa de roubar o que é de outrem, então ela passa a trabalhar, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, e seja generosa, comece a repartir dos seus ganhos, do fruto do seu trabalho com os necessitados. Não é um deixe de roubar, passe a trabalhar e agora viva para você mesmo. O meu pensamento é exclusivamente a minha vida. É a minha faculdade, é o meu trabalho, são os meus negócios, é a minha prosperidade, são os meus filhos e é isso. Não. Você deixa de roubar, isso é conversão para Paulo. Despoja-se, desveste. Você passa a trabalhar e você passa com o fruto do seu trabalho a contribuir. Porque é isso que Deus faz. Deus te libertou de lá, lhe salvou, lhe deu uma nova vida. Agora, isso que eu lhe dei, você abençoe. Percebam que é muito mais do que a gente pensa às vezes. Perceba a dinâmica de Paulo aqui, é magnífica. Outrora ele arrancava aquilo que era do outro. Agora ele labuta, produz e investe no outro. Você me pergunta assim, mas no meu caso não se aplica tudo, porque eu nunca tirei nada de ninguém. Nunca fiz isso. Mas o roubo é muito mais do que isso. Do que simplesmente alguém assaltar a mão armada. É muito mais do que isso. Desonestidade no trabalho, na universidade, pode ser uma forma de roubar. Sonegar também. Particularmente em tempos de dificuldades, onde as pessoas dizem isso, os fins justificam os meios. Nas pequenas coisas onde você vive, há muitas formas, mas ainda assim você trabalha. Deus lhe deu um trabalho, Deus lhe chama então a investir, a ajudar outros com o fruto do seu trabalho. E não apenas a você mesmo. É a Escritura que está falando, é o próprio Deus. Quarto exemplo que Paulo dá de aplicação aqui. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É isso que ele diz no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Isso. O que significa torpe, né? A gente tem que definir os termos. Essa palavra aqui, sapros, que é uma palavra grega, sapros, na época de Paulo, ela era utilizada muito para designar um fruto podre de uma árvore, que dava frutos podres. É isso que é torpe. Ela era utilizada nesse contexto aqui. Pode significar podre, sujo, inútil, porque o que você faz com fruto podre? Serve para nada. Inútil, sem valor, até insalubre.
Saprós, torpe, vai além de a simples palavra suja, um palavreado ruim, um palavrão. Mas pode ser, não saia de vocês palavras sujas. Não saia da boca de vocês palavras podres. Ou palavras que podem destruir alguém. Lembra de Tiago, a ênfase na língua? De uma mesma boca você louva a Deus e depois está falando mal do irmão. Está matando o seu irmão com as suas palavras. E a maioria das vezes é pelas costas. Irmãos, não saia da boca de vocês esse tipo de coisa que não tem valor, palavras inúteis, palavras tolas e que podem humilhar alguém, sem serventia alguma, palavra que não tem fruto nenhum, bom, que promove edificação. Nós podemos prejudicar pessoas com as palavras, com a maledicência. E Paulo exorta, não saia da vossa boca nenhuma palavra dessa natureza, despojem-se disso, renovem a mente de vocês com a palavra de Deus, e então o cristão passa a representar Cristo por meio da sua fala, representar o Senhor Jesus por meio da sua fala, da sua língua. O padrão para a nossa fala está em Cristo. O cristão foi chamado para ser do jeito de Cristo e não do seu próprio jeito, como diz Felipe Fontes. O ato aqui de Paulo, que ele menciona, o ato de vestir-se, não saia da vossa boca nenhuma palavra dessa natureza. Agora Paulo fornece 3 referenciais para uma fala que glorifique a Deus, que é o ato de vestir-se, de revestir-se da nova natureza. 3 referenciais para uma fala que agrade a Deus. Primeiro, mas sim, ou e sim, unicamente a que for boa para a edificação. Que saia da nossa boca algo que traga edificação. Que seja útil. Que seja bom para abençoar alguém, no sentido de santificar alguém, de um aconselhamento, de trazer crescimento espiritual para aquela vida, para aquela pessoa, unicamente a que for boa para edificação. Segundo referencial, conforme a necessidade. Não há o que falar, não há necessidade de falar, não é preciso falar, então não diga nada. Não diga nada. Não fale. É melhor. É melhor. Tenha critérios. Fique em silêncio que é melhor. Tenha critérios. Essa palavra contribui? Algumas perguntinhas você pode fazer, e eu também. Essa palavra contribui? Às vezes, queridos, a coisa certa, na hora errada, dá errado. Pode dar errado. A palavra correta, mas colocada na hora errada, pode dar errado. Sim. Isso chama-se sabedoria. Discernimento prático da situação. Você pode ter o conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Tem que ser conforme a necessidade e a razão. E assim, em terceiro lugar, transmita graça aos que ouvem. Trazer graça a quem ouve. Abençoar com as suas palavras, no sentido de não que você vai falar algo e a bênção de Deus vai descer na vida da pessoa, mas uma palavra que edifica, uma palavra que constrói, uma palavra que direciona, uma palavra que conforta, que consola, ao invés de transmitir palavras torpes que não edificam, que não têm necessidade alguma. Colossenses 4:6, Paulo resume isso, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Vamos para o último exemplo da nossa
de Paulo, desta dinâmica dos versos 22 a 24. O último exemplo está dos versos 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo. Vejam aí. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui é importante o que Paulo já pressupõe e o que ele já disse no capítulo 1. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. Ele não é uma espécie de força. Eu pensei se eu ia dizer isso, mas eu creio que para fins didáticos ajuda. A nossa intenção não é ofender ninguém e nunca é estar pisando nos nossos irmãos que pensam, às vezes, bem diferente, né? Mas às vezes, algumas práticas que a gente observa não atenta para esse fato aqui, esse conceito cristão ortodoxo, de que o Espírito de Deus ele é uma pessoa. Quando você vê pessoas soprando, assim, essa ideia de soprando e fazendo assim com a mão, dá essa ideia que o Espírito Santo, em alguns arraiais evangélicos, que ele é uma força, que ele é uma energia que a pessoa recebe na hora, uma energia. Não. Essa é a ideia que se passa. Receba. Faça isso, meu irmão, faça isso. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Os concílios antigos da igreja, que nós não mudamos nada, os 4 primeiros, já definiram isso muito bem. Os reformadores só trouxeram de volta esse conceito que havia, em muito, sido abandonado no período medieval, em muito. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Mas concílios, como o de Niceia, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, já definiram essa verdade. O Espírito é coeterno, coigual, consubstancial com o Pai e com o Filho. Ele deve ser adorado, crido e reverenciado com ambos. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Ele é aquele que Paulo diz, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Ele já falou isso no capítulo 1, verso 13. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação e temos crido, nós fomos selados pelo Espírito no dia da redenção, para o dia da redenção. O que nós aguardamos é esse dia. Paulo já falou da obra do Espírito na nossa salvação. O que nós aguardamos agora é esse dia, o último dia dos últimos dias, na história da redenção, quando Cristo vier em glória. E haverá ressurreição de mortos, juízo final e novo céu e nova terra. Nesses últimos dias, quando todas as coisas serão redimidas, quando todas as coisas serão restauradas, quando nós seremos totalmente livres da corrupção do pecado, quando os nossos corpos serão transformados de corruptíveis para corpos incorruptíveis, quando toda a criação será restaurada, que geme hoje, aguardando esse dia. O Espírito de Deus nos foi concedido como selo quando cremos. Ele habita em nós e garante, como penhor, que nós somos eternamente dele até aquele dia. Mas esse Espírito no qual nós somos selados, ele se entristece. Porque ele é uma pessoa. Ele se entristece porque ele habita em nós. Deus nos deu para guiar o seu povo. Ele guia o seu povo. Ele edifica o seu povo, ele fortalece a sua igreja, ele merece ser crido, amado e adorado, mas também pode ser entristecido com as nossas atitudes. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Então, a pergunta é, Paulo, do que é que eu devo me despir então? E que também entristece o Espírito Santo de Deus? Do que é que eu devo me despojar de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus? Verso 31. Longe de vós toda amargura, um espírito ressentido, um ressentimento, uma amargura. Longe de vós a
cólera, a indignação, a ira pecaminosa, hostil, a gritaria e a blasfêmia. A blasfêmia não é só contra Deus, a palavra blasfemar significa falar mal. Falar mal do seu irmão, falar mal do próximo. Isso é blasfemar, é falar mal. Às vezes a amargura redunda na cólera, que redunda na ira, que redunda na gritaria, que redunda na blasfêmia. Lembra que eu disse, a maior parte dos pecados tratam de relacionamentos aqui. Fazendo isso aqui, você entristece os seus irmãos e entristece o Espírito Santo de Deus. O que fazer então? Antes, verso 32, veja aí, Paulo faz o contraste com 3 atitudes. Antes, sede uns para com os outros benignos. Antes disso, para glorificar a Deus e a pessoa do Espírito, sejam benignos, bondosos. Não falem mal, não gritem. Arranque de vós tudo isso, de vocês essa ira, mas sejam bondosos. Segundo, compassivos, tenham compaixão. Se ponha no lugar do outro, tenham compaixão. E terceiro, perdoando-vos uns aos outros, nos revestindo de Cristo. Por que eu devo perdoar os meus irmãos? A razão está aí no final. Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Assim como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa maior motivação para perdoarmos, queridos. Porque Deus já nos perdoou. Porque Deus já fez isso por nós. A recomendação de Paulo em nos vestir da nova natureza é que nós perdoemos uns aos outros. Eu queria encerrar aqui, nós vamos dar sequência no próximo domingo, nessa série que Paulo vai dar sequência. Deus nos chama a viver uma vida santa, pura diante dEle. Não vivam mais como vivam os gentios. Capítulo 4, verso 1. 5 exemplos de pecados que Paulo abordou aqui. Deixem a mentira e falem a verdade. Irai-vos, mas não pequeis, não pequem. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeça o Espírito de Deus, não havendo mais no meio de vocês isso. Antes sejam bondosos, perdoem-se, tenham compaixão. Isso significa nos vestir da nova natureza em Cristo Jesus. Deus nos chama a ser uma igreja santa. Deus lhe chama a viver de maneira santa, pura diante dEle. Talvez nessa manhã seja o momento de você tomar uma decisão pessoal diante de Deus. Talvez tem pessoas que nos acompanham pelo nosso canal, talvez seja o momento de você tomar uma decisão pessoal diante de Deus. Talvez você esteja lidando com pecados ou tentações e precisa consertar isso. Talvez seja a mentira que você esteja contando. Fale a verdade. Talvez o seu problema seja a ira constante, pecaminosa. Não deixe o sol se pôr sobre ela, não dê lugar ao diabo. Talvez seu problema é a desonestidade, é o roubo, sonegar, é o apego ao dinheiro, é o materialismo, não deixa você contribuir. Todas as vezes que você pensa em contribuir, aquilo lhe tranca, não deixa você ajudar o próximo. Trabalhe e contribua onde é necessário. Talvez sejam palavras podres, sujas, inúteis. Utilize a sua boca, a sua língua como canal de bênção, de graça para edificação. Ou talvez você ande com o espírito amargurado, indignado, em malícia, em constante cólera, não consegue perdoar alguém. Anda falando mal dos outros, anda falando mal dos irmãos, critica tudo, está ressentido, ressentida. Não faça isso, não viva mais assim. Revista-se com a nova natureza. Revista-se de Cristo Jesus. E as motivações que eu lhe dou para isso são essas. Porque somos membros uns dos outros. Somos irmãos em Cristo Jesus. E porque Deus nos perdoou em Cristo. Porque Ele nos perdoou em Cristo.
Se você está em Cristo, nada disso pode ser realizado com as suas forças. Essa é a boa nova. Esse sermão não é moralista. Sermão é um sermão cristocêntrico. Cristo, porque lembra que eu disse, tudo que Paulo está dizendo aqui é baseado naquilo que nós já somos, que Ele já fez por nós. O Cristo que nos salva, Ele nos concede poder para viver para Ele. Sem Cristo, nada podemos fazer. Ele nos capacita a praticarmos tudo o que Ele nos falou anteriormente, com base naquilo que Ele nos orientou antes. Porque já somos salvos, porque já temos uma nova vida, então nós podemos viver para Ele. Mas quem concede graça e força e capacidade para isso é Jesus Cristo. Cristo tem poder para operar na sua e na minha vida, a ponto de você lançar aos pés da cruz as suas debilidades, e Cristo lhe capacitar e me capacitar a viver em santidade diante dEle. Cristo pode fazer isso, Cristo pode mudar a nossa vida, Cristo pode mudar a sua história e lhe conceder uma nova vida e um novo estilo de vida.